Olá, sou o Pereira, advogado e professor mestre em Direito Previdenciário. Neste vídeo, darei continuidade na abordagem sobre os períodos computados como tempo de contribuição ou de serviço junto ao INSS. Tratando-se de débito que foi parcelado, o período referente a este somente será computado pelo INSS e emitida certidão de tempo de contribuição após a comprovação da quitação dos valores que foram parcelados. Cômputo de tempo de serviço ou de contribuição de servidor ou empregado público. Servidor público efetivo é aquele ocupante de cargo público, provido por concurso público, sendo regido por estatuto. Empregado público ocupa emprego público, também provido por concurso público, mas é vinculado ao regime jurídico da CLT, Consolidação das Leis do Trabalho, e filiado ao Regime Geral de Previdência Social. Em relação aos períodos decorrentes de atividade no serviço público, até que lei específica discipline a matéria, são contados como tempo de contribuição pelo INSS. O período em que o exercício da atividade teve filiação a regime próprio de previdência social, devidamente certificado pelo respectivo ente federativo, através de emissão da certidão de tempo de contribuição. O tempo de serviço público federal exercido anteriormente à opção pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho, salvo se o tempo de contribuição foi aproveitado em regime próprio de previdência social, através de expedição de certidão de tempo de contribuição pelo INSS. O de exercício de mandato classista na Justiça do Trabalho e o tempo de magistrado da Justiça Eleitoral, junto a órgão de deliberação coletiva, desde que vinculado ao regime geral de previdência social, antes da investidura do mandato. O tempo de serviço prestado à Justiça dos Estados, às serventias extrajudiciais e às escrivanias judiciais, desde que não tenha havido remuneração pelos cofres públicos e que a atividade não estivesse, à época, vinculada a regime próprio de previdência social. Estando abrangidos os servidores de justiça dos estados não remunerados pelos cofres públicos e não estavam filiados a regime próprio de previdência social. Aqueles contratados pelos titulares das serventias de justiça pela consolidação das leis do trabalho, para funções de natureza técnica ou especializada, ou ainda qualquer pessoa que preste serviço sob a dependência dos titulares, mediante salário e sem qualquer relação de emprego com o Estado. As contribuições recolhidas na qualidade de segurado facultativo por servidor público civil ou militar da União, do Estado, do Distrito Federal ou do município, bem como o das respectivas autarquias e fundações, sujeitos a regime próprio de previdência social no período de 25 de julho de 91
a 5 de março de 97. As contribuições recolhidas na qualidade de segurado facultativo a partir de 16 de dezembro de 98 para servidor público do Estado, Distrito Federal ou município, durante o afastamento sem vencimento, se não for permitida a ele, nesta condição, contribuir para o respectivo regime próprio. As contribuições recolhidas na qualidade de segurado facultativo para o servidor público civil da União, inclusive de suas autarquias ou fundações, participante de regime próprio de previdência social, desde que afastado sem vencimentos no período de 16 de dezembro de 98 a 15 de maio de 2003, o período do detentor de mandato eletivo federal, estadual, distrital ou municipal, de 1º de fevereiro de 98 a 18 de setembro de 2004, se ele não foi vinculado a qualquer regime próprio de previdência social por força da Lei 9.506 de 97, ainda que aposentado. O tempo de exercício de mandato eletivo federal, estadual, distrital ou municipal, desde que tenha havido recolhimento de contribuição em época própria e não tenha sido contado para efeito de aposentadoria por outro regime de previdência. As contribuições recolhidas em época própria pelo detentor de mandato eletivo como contribuinte em dobro ou facultativo, se for mandato estadual, municipal ou distrital, até janeiro de 98. Em caso de mandato federal, até janeiro de 99. O segurado terá direito de computar, junto ao INSS, o tempo de filiação a regime próprio de previdência social, se for comprovado através de certidão de tempo de contribuição emitida pelo respectivo ente federativo da Administração Pública Federal Direta, autárquica e fundacional, dos estados, do Distrito Federal e municípios, observando que não será contado por um regime de previdência o tempo de contribuição utilizado para a concessão de aposentadoria por outro regime. Para fins de cômputo junto ao INSS dos períodos de regime próprio de previdência social, o tempo a ser considerado é o tempo líquido de efetivo exercício da atividade. Será vedado o cômputo de contribuições recolhidas na categoria de facultativo a partir de 16 de maio de 2003, ainda que em licença sem remuneração do servidor público civil da União, inclusive de suas autarquias ou fundações. A certidão de tempo de contribuição, oriunda de outros regimes de previdência, emitida a partir de 16 de maio de 2008, somente será aceita para fins de contagem recíproca no regime geral de previdência social se for emitida por regime próprio de previdência social, em conformidade com a legislação previdenciária. Tempo de contribuição rural. Em relação ao tempo de contribuição decorrente de atividade rural, até que lei específica discipline a matéria, será contado como tempo de contribuição o tempo de serviço do segurado que exerceu atividade rural anterior à competência novembro de 91,
mesmo sem comprovação de recolhimentos, e o período de atividade na condição de empregador rural, se for comprovado recolhimento de contribuições. O tempo de serviço dos segurados que exerceram atividade rural em período posterior a novembro de 91 deverá ser comprovado com recolhimentos, seguindo as regras da categoria de segurado ou empregado. Para fins de concessão de benefícios, o tempo de serviço do segurado especial posterior à competência novembro de 91 é contado como tempo de contribuição, ainda que não tenha havido recolhimentos. Para saber mais sobre assuntos previdenciários, basta acessar os vídeos que estão disponíveis no meu canal do YouTube. Se você gostou do vídeo, peço que compartilhe, deixe seu joinha e inscreva-se no canal, para que possibilite a outras pessoas tomarem conhecimento deste conteúdo.